Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Canivete SUS Podcast. Esse que não é só mais um podcast. Se você achava isso, se enganou. E hoje temos a honra e a alegria de ter uma convidada muito especial. Ela que, acima de tudo, é mãe, é uma mulher guerreira, é mineira, uai. Ela que tem uma carreira incrível e de muita inspiração, de muita batalha, de muito conhecimento. Ela atualmente é a nossa secretária municipal de saúde, Dênia Rodrigues. Isso! Olá! É um prazer enorme estar aqui com você nesta noite, né, para falar um pouco sobre a minha vida. Com certeza. E vamos lá, né, para conversar. Como você disse, sou mineira, lá de Belo Horizonte. A terra do pão de queijo. Terra do pão de queijo e do queijo. Professora, eu chamo de professora porque realmente foi minha professora na faculdade, né? Mais uma, né? Aqui nos nossos episódios. Mas realmente são pessoas que atravessaram o meu caminho e não tinham como não trazer. São pessoas que realmente têm muito a oferecer, né? São pessoas que têm um vasto conhecimento, são pessoas realmente de uma bagagem enorme. E assim, eu não falei de tudo que ela é, porque realmente, a gente até brincou aqui no início, né? Precisaria de uma resma de 500 folhas para falar o currículo dela. Mas atualmente, doutora. Pós-doutora. 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 Acho que é a primeira vez que eu converso com, de fato, uma doutora. Não, eu sempre brinco, né? Eu tenho irmãos médicos, 4. Uhum. Aí eu sempre falo pra eles, vocês são médicos, quem é doutora sou eu. Olha aí. que coisa boa. Professora, mais uma vez assim, de antemão, muito obrigado por ter aceito esse convite, que não foi fácil ter essa mulher aqui, né? É verdade. Vários dias cancelando. Vários dias, né? Mas enfim, é compreensível, né? A agenda tem uma responsabilidade enorme, né? Grande. O papel que a senhora desempenha atualmente como secretária municipal de saúde, enfim, não tenho o que questionar, né? E doutora, pós-doutora em... Doutora em Ciências da Saúde, pós-doutora em Investigação Científica, o outro pós-doutorado em Psicologia e o terceiro pós-doutorado em Docência Universitária. Pronto, gente, acabou o episódio, vamos embora. É assim, aquela inveja boa, sabe? Assim, que de cara a gente realmente já sente assim, uma vontade de estudar, né? É muito bom. Porque assim, o que eu pesquisei, né, o que eu eu já conhecia um pouco da Dênia, acho que eu conheci mais a Dênia pessoa, na época da faculdade, do que a Dênia profissional, correto? E pelo que eu li, a senhora estuda e tem uma carreira de muitos anos, de experiência, estudo, né? A senhora começou, se não me engano, na área da saúde, tá? Como enfermeira. Como enfermeira. Então, assim, um pouco da minha história, né? Eu sou de Minas e percorri vários estados do Brasil. Morei em Rondônia, no Acre, Mato Grosso. Então, eu conheço vários estados brasileiros. Não conhecer como visitar um passeio, mas de morar. Sim. E a minha família, meu pai sempre um motivador a estudar. Meu pai tinha 5 faculdades. E foi político em Minas Gerais, né? Então, ele incentivou toda a família a estudar. E com isso, a minha família tendenciou os meus irmãos, nós somos em 7, e uma já falecida, e 4 na área da saúde como médicos. E antes disso, também, antes deles se formarem, eu queria fazer a enfermagem. Por que eu escolhi ser enfermeira? Porque eu gosto muito de estar com pessoas. E porque, professora, desde os 7 anos de idade, eu ensino. Então, desde 7 anos de idade, morando lá em Belo Horizonte, eu morava em apartamento, então reunia as colegas do apartamento para a gente brincar. E qual que era a brincadeira da época? Dar aula, ser professora. Então, desde então, eu comecei a ensinar as minhas colegas do prédio a fazer a tarefa de casa, ir para a escola da minha irmã e ajudá-la, porque ela era menor do que eu, 1 ano e 9 meses mais nova, e ela não ficava sozinha na escola. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu ia com ela para a escola, para ela me ver que eu estava lá. Lá com os amigos era brincadeira, mas era brincadeira séria, Uma brincadeira séria. E meu pai e minha mãe sempre um motivador para estudar. Uma coisa que eles sempre falavam, olha,
tudo podem roubar de vocês, tirarem de vocês, menos o conhecimento. Ele é seu. E com isso, com a educação, com a criação, nós começamos desde novos, né, desde de muitos novinhos, no prézinho, já interessar com os estudos. Sempre os melhores na escola. Então, não só eu, mas todos os meus irmãos têm essa questão da motivação aos estudos. E hoje, 4 irmãos médicos. Mas só uma doutora? Só uma doutora. E com isso a gente veio, né, na questão familiar, de estudar, de contribuir com a sociedade também, porque eu gosto muito de falar que quando eu estou na sala de aula, eu falo, vamos compartilhar os conhecimentos, porque é uma troca de saberes. Sim. E eu lembro bem que na época, né, em que a senhora foi minha professora na faculdade, realmente eu via justamente isso. Eu lembro perfeitamente na sua colocação nas aulas que não era a professora e os alunos, era uma troca de informação. Lógico que assim, a pessoa tem um conhecimento nível elevado. E assim, professora, que legal, que bacana já assim, nesse início do nosso bate-papo, já saber, assim, já viveu em outras cidades, já viveu de fato, não foi como você está falando, não foi só um passeio. Não, foi morar naturalmente isso enriquece a bagagem cultural, conhecimento. Mas uma coisa que, bom, pelo menos eu sempre via, né, apesar dessa chiqueza toda, a Daninha sempre foi uma pessoa muito simples, né, de realmente gostar de pessoas, de conviver. Né? O que eu mais gosto é estar com pessoas. Não tem valor maior de conviver e estar com pessoas, porque é um aprendizado incomparável. Quando você senta com pessoas para uma boa conversa, um bom bate-papo, e você consegue interagir com elas e extrair delas o conhecimento que ela acha que não tem. Então, quando eu estou na sala de aula, eu falo, professora, a gente não vai conseguir acompanhar, a senhora vai falar de um assunto que é difícil para a gente. Mas quando eu falo, não vai ser difícil, vai ser fácil, porque através do conhecimento prévio que eles têm do conteúdo, a gente consegue subtrair, extrair o conhecimento científico. Então, estar com pessoas na rua, com crianças, com a população, na unidade básica, na sala de aula, para mim, isso não tem preço, porque a melhor coisa que existe é estar com pessoas. Eu sempre falo que o conhecimento que nós buscamos na faculdade, que lemos nos livros, que nós buscamos títulos, justamente nos faz entender o que nós precisamos aprender. Eu falo que eu não detenho conhecimento nas minhas mãos. Todos os títulos que eu tenho, Hélio, eu tenho 3 especializações. Além do doutorado, além dos 3 pós-doutorado. E eu sempre falo, eu preciso conhecer mais, porque eu não conheço tudo. E muitas vezes eu aprendo com criança. Um certo dia, eu estava no primeiro pós-doutorado, a minha filha caçula. Mamãe, vamos fazer a dança do TikTok. Aí eu olhei para ela, dança do TikTok? Que isso, minha filha? Então, eu, com pós-doutorado, não sabia que tinha uma dança de TikTok. E ela é assim, eu falei, não, minha filha, eu não vou fazer essa dança. E com isso eu aprendi, porque minha filha, querendo que a mãe dançasse, porque as amiguinhas também estavam com as mães fazendo a dancinha do TikTok. Então eu aprendi com a minha filha, que na época tinha 5 anos. Então, como nós aprendemos? Mais uma coisa, Hélio, que eu sempre falo, e falo com os meus alunos, e falo com pessoas que trabalham comigo, nós devemos nos permitir aprender. Sim. Porque tem pessoas que elas não permitem. Elas acham que detêm um conhecimento nas mãos. Eu não posso me permitir em aprender com outras pessoas. E isso, a gente percebe isso no nosso meio acadêmico. Uhum. De pessoas que eu escrevi um livro, eu publiquei artigos, eu faço parte de uma academia, faço parte de revistas editoriais e corrijo, faço tudo. Mas ela não se permite compartilhar e conhecer, buscar conhecimento com seus alunos. Porque tem até muita gente que acha que se compartilhar vai perder o lugar, vai perder o título, perder o conhecimento. Uhum. E eu penso justamente o contrário, né? Eu penso muito semelhante como a senhora pensa.
que cada vez mais que a gente compartilha algo com o outro, a gente aprende. Quanto mais a gente se abre para aprender, isso faz bem para nós mesmos. Para nós. Independente de idade, cargo, enfim, né? Com certeza. E a humildade, ela nasce quando você reconhece quem você é. É uma coisa que eu sempre falo. As pessoas, nossa, doutora, a senhora nem parece ser doutora, ter o título que a senhora tem, a senhora é tão humilde, senta com todo mundo, no pátio com os alunos, né? Vai lanchar com os alunos, compartilha, brinca. Mas eu sempre coloco isso em questão. Quem é você? Porque a gente precisa se conhecer. Sim. Olhar para dentro da gente e falar quem eu sou e o que eu quero ser. E qual o legado que eu quero deixar. E uma outra coisa, Hélio, todas as pessoas que buscam conhecimento ou têm um cargo importante a qual eu estou hoje, aí nós olhamos para trás e, igual você falou, vamos conhecer a Dênia na essência, quem ela é, quem nós somos. Se nós percorremos um caminho e chegamos onde estamos, mas qual foi o percurso que você teve para chegar até onde chegou? Qual o caminho que você percorreu? Quais foram os obstáculos que você enfrentou para chegar? E qual foi o seu alvo? Eu sempre tive um sonho. Terminei minha faculdade e falei, eu quero fazer o doutorado. Mas eu achava ele muito difícil. Por quê? Eu estava em Araguaína. Uhum. Aqui não tinha o doutorado a qual eu almejava fazer. Eu estava com uma criança recém-nascida. Eu tinha acabado de concluir a faculdade. E concluir 2 especializações. Mas era o meu alvo. Eu mirei. E eu não deixei que os obstáculos de uma gestação, de uma criança recém-nascida, de estar morando em Araguaína, de ir para Palmas para pegar um voo, para ir à cidade onde eu queria fazer o doutorado. Eu não pensei nisso. Eu pensei o que eu quero para mim. E isso que eu falo, qual é o seu sonho, o seu propósito de vida? Porque os obstáculos sempre vão existir. Sim. Eles nunca deixarão de existir. Na nossa vida, tudo que você planeja, o que você quer para você, vai ter dificuldade? É fato. Mas de como você vai estar preparado para enfrentar os obstáculos que vêm na sua vida. Eu enfrento obstáculo todo dia. Da hora que eu fecho o meu olho, da hora que eu abro o meu olho. Mas eu sei das responsabilidades que eu aceitei. Eu sempre falo nas minhas capacitações na Secretaria de Saúde. Nós aceitamos um cargo. Quando nós aceitamos um cargo, seja ele no privado ou no particular, o que nós fazemos? Tomamos posse. Eu assino um contrato. No ato que eu assinei o contrato, eu tomei posse, eu fecho as minhas mãos, eu aceitei, eu sou responsável por aquilo. Pelo cargo a qual a mim foi confiado. Eu não chego na faculdade reclamando de cansada. Sabe por quê, Hélio? Porque eu aceitei estar. Eu aceitei ser. E eu sei das dificuldades. Então eu trabalho na minha mente que estou cansada, fiquei o dia em pé, resolvi um monte de coisas, mas os meus alunos, eles não têm nada a ver com o que eu aceitei. Se eu aceitei ser, estar, como eu vou culpar alguém por um ato que eu aceitei? A decisão foi minha. Então, é muito raro alguém me ver reclamando. É por isso que eu acredito que a gente já viu em outros episódios um contexto muito semelhante com o que a senhora acabou de pontuar. Porque eu sempre digo, bato nessa tecla e vou continuar batendo. Agora que eu vou bater ainda mais. Antes de qualquer profissional, antes de qualquer cargo, existe uma pessoa. E é essa pessoa que decide o que ela quer. Exatamente. Realmente, de antemão, a gente já compreende, entende que para a senhora não é nada fácil, é muito desafiador. Diante do cargo que se tem, diante da docência, e não somente isso, tem a vida particular ainda. A senhora citou que na época dos seus estudos da faculdade tinha uma criança recém-nascida. Uhum. A senhora só tem ela? Não, tenho 3. 3? Só. Pronto. Então, assim, só.
a gente já pensa o seguinte, é uma pessoa de fibra, é uma pessoa realmente decidida. E como a senhora pontuou, eu sempre digo isso, eu sempre falo eu compartilho muito com a Jessie. Acho que o maior poder que a gente tem é a mente. A nossa mente. Se ela falhar, se ela titubear, enfim, se ela fraquejar, o resto todo fraqueja. Né? E assim, Hélio, eu sou a Dênia determinada. Eu sou a Dênia que corro atrás daquilo que eu almejo, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Nada na minha vida, Hélio, foi fácil. Nada eu ganhei de mão beijada. Nada caiu do céu pra mim. Nada. Tem pessoas que têm sorte assim, né? Ganhou um carro, ganhou uma casa, ganhou a faculdade, ganhou nada. Tira a CNH, ganha um carro, né? Então assim, eu não tive esse privilégio, mas eu sou feliz. Porque cada conquista foi por determinação da minha vida. Claro que eu tive pessoas que me ajudaram, como minha mãe. Então, minha mãe cuidava dos meus filhos para eu correr atrás dos meus sonhos. Minha mãe e minha filha, eu não tenho como lidar financeiramente. Mas o que eu posso fazer por você, eu vou fazer, que é cuidar dos seus filhos. Então, ela mora comigo há 20 anos, há mais de 20 anos. E eu tive essa ajuda, e que é muito grande. Que, assim, não há dinheiro que pague a base familiar e estar ali, né? Então, eu tive a ajuda imensa da minha mãe, que cada conquista que eu tive de títulos, eu sempre entreguei para ela uma cópia, porque ela fez parte disso. Porque se não fosse a minha mãe, eu não conseguiria ter os títulos que eu tenho hoje, ou conquistado algo que eu tenho hoje. Mas nós precisamos, a Dênia é uma Dênia determinada, que corre atrás, que não mede esforços, que vê o obstáculo como assim, eu vou conseguir. É um desafio, então eu vou ter forças, mesmo pequenininha na estatura, né? Muito pequenininha, eu queria ser um pouquinho maior, mas não... Gigante por dentro. Gigante por dentro. Corro atrás daquilo que eu quero, daquilo que eu sonho, sem derrubar ninguém, que é um outro ponto, Hélio, que eu friso muito nos meus processos com alunos, nas capacitações, em reuniões, né, no Ministério da Saúde, nos projetos de pesquisa que eu participo. Nós precisamos sempre estender o tapete para o outro passar e não puxar o tapete do outro. Então, com isso, eu vejo que o quanto Deus tem me honrado. Porque muitas vezes eu tiro de mim para doar, para estender. Mesmo que me doa, mesmo que me faça sofrer. Mas eu olho para as pessoas que estão ao meu redor. Aí as pessoas falam, mas a outra pessoa não faria isso por você. Aí eu falo, aí uma coisa que eu sempre falo, a gente entrega aquilo que nós temos dentro de nós. Sim. Então, se você tem raiva, rancor, inveja, é isso que você vai entregar. Essa vai ser a sua entrega. Por que eu vou cobrar de alguém que ela não pode entregar aquilo que ela não tenha? Eu faço a minha entrega, porque eu conheço a Dênia. Então, antes de conhecer o Hélio, eu tenho que me conhecer. Eu sempre faço uma dinâmica ali nas capacitações, que é assim, muito legal. Eu entrego um papel e falo, olha, você tem 30 segundos, não é nem um minuto que eu dou, 30 segundos para você colocar no papel 5 características e 5 defeitos que você acha que você tem. 30 segundos, doutor, é muito pouco tempo, é pouco tempo. 30 segundos, vamos lá. E conto no relógio. Vamos, gente, vamos. Ninguém consegue nem colocar o primeiro. Terminou o tempo. Quem conseguiu? Ninguém. Agora vamos fazer ao contrário. 30 segundos para você falar da característica, dos defeitos do seu colega que está do seu lado. Rapidão. Então, nós perdemos tempo para conhecer o outro. Olha só que interessante, né? E nós não colocamos o nosso tempo para nos conhecer. Não gastamos energia para isso. Não gastamos. Quem é a Dênia? O que ela gosta de fazer? Eu pergunto para mim o que eu quero fazer hoje, o que eu gosto, o que eu não gosto, aquilo que eu não gosto do outro, eu evito para não me deixar triste. Porque tem até um detalhe, professora, que é o seguinte, se tratando, né, levando essa ideia, esse contexto para uma dinâmica, como a senhora fez, quando pergunta pra gente quem é você, você fala, não, sou designer, sou fotógrafo, sou músico. Não, isso é o que você faz. É a sua profissão. Exatamente. Quem é você? Vixe. Não sei.
A pessoa trava, a pessoa fica... Porque ela não conhece. Porque a gente gasta energia, esforço construindo títulos. E não construindo um legado, uma essência. Isso, a sua história. Exatamente. Nós preocupamos muito, Hélio, com aquilo que nós queremos ser e não aquilo que nós somos. Eu ser lá na frente é aquilo que a minha essência, o que eu sou. Então, o que eu quero? A gente tem que planejar. Sim, com certeza. Claro, o que eu quero no meu futuro, o que eu quero fazer, o que eu quero construir. Isso é louvável. Nós precisamos disso para a nossa vida, até para a nossa sobrevivência. Mas trabalhar dentro da gente, quais são as minhas limitações? Quem de fato eu sou? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu projeto, né? O que eu quero para minha vida? O que eu quero construir como de família, base familiar? O ciclo de amizades que eu tenho hoje. Então, nós não paramos para planejar isso. A gente tem um planejamento, assim, focado naquilo que eu vou construir para ser melhor do que o Hélio. Eu preciso ter uma casa melhor do que a dele. Eu preciso ter um carro melhor do que o dele. Eu preciso ter um cargo melhor. Não aquilo que vai te satisfazer. Um certo momento, eu fui coordenadora de enfermagem numa faculdade no Pará. E o diretor da faculdade falou assim: doutora, a senhora tem uma grande missão, os alunos estão dando trabalho e não querem, é uma confusão. Reuni todos no auditório. Eu falei: quem está aqui porque você realmente quer ser enfermeiro? Levanta a mão. Alguns levantaram. Quem está aqui porque a mãe, o pai, o avô sonhou isso por você? Alguns levantaram as mãos. Falei: então vocês que levantaram as mãos, que estão hoje fazendo um curso de enfermagem, por decisão de alguém, eu quero que vocês vão à minha sala. Porque eu quero ter bons enfermeiros, enfermeiros competentes, que queiram ser de fato. Hélio, quando eu quis fazer enfermagem, meus irmãos não queriam, eles queriam que eu fizesse medicina. Um dos meus irmãos falou: por que você vai ser enfermeira? Você vai fazer medicina, você é inteligente o suficiente para fazer medicina. Mas eu quero ser enfermeira. Aí ele olhou bem bravo para mim: tá bom, você quer ser enfermeira? Então você vai ser uma enfermeira que não venha ser enfermeira de prancheta. Aí eu: de prancheta? O que é ser enfermeira de prancheta, né? Eu fiquei naquela dúvida. Aí eu: me explica o que é ser enfermeira de prancheta, que eu não sei que profissão é enfermeira de... Aquela enfermeira que pega a prancheta e corre atrás do médico sem saber o que fazer. Então, o que ele quis dizer? Que você vai ser a enfermeira. Que você vai discutir com o médico toda a assistência para aquele paciente. Eu não quero que você chegue para o médico e vai perguntar o que você vai fazer. Você vai falar com ele, discutir com ele de igual. E o que eu falo para meus alunos: nós não somos secretários, nós somos os enfermeiros e temos que ter conhecimento para tal. Agora, aquele que não tem conhecimento, o que ele faz? Ele põe a pranchetinha embaixo do braço e ele vai correr atrás porque ele não sabe o que fazer. E eu falo para meus alunos de medicina, que eu dou aula para medicina também: eu quero os médicos, não meros. Que meros o mercado está cheio. Eu preciso daqueles que tenham um compromisso, que queiram ser, que vem atender um paciente que está lá sujo, não tem dinheiro para comida, não tomou banho, e você vai dar a assistência que você estivesse atendendo com muito dinheiro, limpo e cheiroso. Você escolheu a profissão de cuidar, independente do nível, do grau e da condição financeira. E é isso que nós pregamos, é isso que nós falamos, e é isso que eu falo, independente da situação social, que profissional você vai ser. Que profissional você vai representar lá fora. E é isso, isso é conhecer quem sou eu, não a profissão a qual eu escolhi. Nós temos profissões que hoje ganham muito dinheiro. Sim. E que você pode escolher o nível de pessoas que você vai atender ou receber no seu escritório. Você pode selecionar pelo nível financeiro que você está. Então, você fez uma projeção do seu trabalho. Mas é a projeção humana de olhar para o outro que precisa.
de olhar para a pessoa que precisa da sua ajuda. Talvez até de um abraço, de um aperto de mão, ou de uma orientação que você cobra 10 mil, mas é uma orientação que para você não pode... Custa 10 mil, mas para ajudar para uma pessoa que vai salvar uma vida, que vai cuidar, que vai dar uma orientação, tanto que ela precisa. Então, isso as pessoas muitas vezes não conhecem. Quando eu fiz o pós-doutorado em psicologia, nós trabalhamos muito isso, da essência do ser humano. Então, hoje, a maioria das pessoas estão doentes, porque nós buscamos estar num nível financeiro que muitas vezes nós não temos condições de estar, mas nós queremos estar. Então eu adoeço emocionalmente, porque eu não consegui e eu me frustro. E a frustração me causa uma depressão, uma ansiedade. Aí eu atendo pessoas, atendi, que agora eu não consigo mais atender, e falo, doutora, eu queria estar como fulano, mas a minha vida, aí culpa Deus, culpa a família, aí eu, mas e você? O que você fez? O que você de fato quer? Vou trabalhar o você? E eu começo a resgatar as origens. Resgatar o emocional lá atrás. Resgatar aquilo que ela realmente queria ser, mas ela não está pela disputa social que nós vivemos hoje. Então, a maioria das pessoas que estão doentes mentalmente, porque elas não conhecem o potencial que elas têm. Elas procuram o potencial que o outro tem. Ela quer refletir a sua atitude no outro, a sua vida no outro, e não nela mesma, da essência que ela tem, no conhecimento que ela tem, nas habilidades que ela tem. E aí entra assim um detalhe, novamente não é nenhum detalhe, é novamente bater naquela tecla, né? A pessoa que é de dentro para fora, né? Porque assim, eu acredito muito que a senhora, eu, né, Jesse, qualquer outra pessoa, cada um está no seu nível de conhecimento, cada um está no seu nível de experiência de vida, né? E a senhora falando tudo isso aí, eu tava até pensando, é mineira mesmo, né? pra ter paciência, porque diz que o mineiro é paciente, né? O mineiro é paciente. Mas eu digo a paciência de mirar num alvo e não ter a preocupação de correr, mas de ir buscar e entender cada fase, cada etapa, respeitar a si mesmo, né, enquanto pessoa. E a partir desse ponto de entender quem você é de fato, fixar, né, dentro de si, na sua mente, isso eu sou capaz, isso eu preciso melhorar, isso eu preciso aprender, isso aqui eu tenho muita habilidade, então vou... E pelo que a senhora já pontuou até o presente momento, a área da saúde, a área da docência, tudo que envolve ali pessoas é uma grande paixão. Eu gosto. Eu sou apaixonada. Defendo muito. Mas toda essa trajetória, ela tem um começo. Ela tem um começo, e todo começo não é nada, né, fácil. E todo começo ele começa pequenininho, né? A senhora falou que é mineira de Belo Horizonte? Começou tudo lá em Belo Horizonte? Ou essa trajetória profissional ela começou fora de Belo Horizonte? Na docência começou em Belo Horizonte, né? Pelo fato, eu te falei, com 7 anos de idade eu já brincava de professora. Então, quando perguntavam para mim, o que você quer ser? Professora. Então, na minha cabeça era professora. E pela paixão de estar, né, com pessoas. Então, desde a infância trabalhei na igreja, com projetos, cantava, contava histórias e sempre me envolvi muito com isso, né? Então, a minha trajetória começou lá, porque minha infância foi lá, parte da minha adolescência também, e sempre nessa intenção de ser. Eu fiz magistério, então eu sou da época do magistério. Então, como viu minha paixão pela docência, fiz magistério. E a paixão pela saúde, pelo fato de gostar de cuidar de pessoas. E
Quando morávamos em Belo Horizonte, eu e minha irmã, nós éramos apaixonadas por brincar de boneca, que hoje não é uma coisa que as crianças brincam, né? Hoje mudou, tudo é o celular. Então, antigamente, não, a gente fazia aniversário de boneca, batizado de boneca, e a gente brincava muito com meu pai. Meu pai, como trabalhava muito, mas ele tirava um tempo para brincar comigo e com a minha irmã. E a gente brincava que ele era o médico, e a gente levava nossas bonecas para ele ir consultar. Aí eu quero ser enfermeira. Então ficou aquela coisa de cuidar. Então eu pegava minhas bonecas, aí aferia a pressão, a temperatura, e cuidava, e dava banho. E eu sempre gostei do fato de cuidar. Existe aquela imaginação de criança, mais uma essência que futuramente... E meus pais sempre motivando, né? A questão dos estudos, você tem que estudar, quero que você faça faculdade. E com isso foi nascendo. Quando eu morei em Rondônia, aí eu falei, não, agora chegou na época do vestibular. Fiz o magistério, aí eu comecei a dar aula. Dei aula no EJA, minha primeira turma eram de adolescentes. Todos adolescentes rebeldes, que eu tinha que realmente, falei, meu Deus do céu, uma criança, 18 anos dando aula, que eu me formei em magistério com 18, ia fazer 18, né? Eu formei muito nova. E comecei. Só que antes de eu terminar o magistério, eu já era professora auxiliar numa escola. E quando eu concluí, eu já fui ser professora, aí fui trabalhar no serviço público. E trabalhando, dando aula, ministrando aula, mas chegou na época que eu falei, não, agora eu preciso focar na faculdade. E decidi fazer enfermagem. Aí eu tive outras opções, sim, mas a minha escolha foi fazer enfermagem porque eu gostava da assistência. Meu irmão já médico, né? Os outros irmãos já, minha irmã caçula tinha feito para biologia e eu para enfermagem. E ela hoje é médica, então ela fez a segunda graduação dela em medicina, mas os meus outros 2 irmãos também na área da medicina. E com isso nasceu, né? Sempre, mas desde a infância, aquela questão de estar cuidando de pessoas, de estar com pessoas, até pelo âmbito familiar. Isso conta muito, Hélio. A criação, ela te norteia, ela dá um norte, certeza. E ela te dá um embasamento muito bom para o seu sonho, para os seus projetos. Então, eu tive uma base familiar muito concreta, muito fortalecida, né? Então, meus pais sempre nos motivando e dando todo o aporte necessário para que pudéssemos estudar. E ninguém estudou em escola particular. Todos nós, dos meus 7 irmãos, nós estudamos em escolas públicas. E hoje, um irmão, ele é economista, empresário, 4 irmãos médicos, a Dani enfermeira, doutora e professora, e hoje secretária de saúde. Então, a base familiar, ela dá isso todo suporte. É o que eu faço hoje com os meus filhos, mesmo sendo mãe solo há muito tempo, né, há mais de 10 anos, mãe solo, eu dou suporte para os meus filhos. Porque eu quero também, hoje os 2 estão na faculdade, a caçula quer fazer medicina, aquele apoio emocional que nós pais devemos dar aos nossos filhos. E isso conta, porque eu falo isso e chamo a atenção para quem vai nos assistir, para quem está nos assistindo. A base familiar. Nossos problemas, como pais, eles são nossos. Nós não podemos transferir para os nossos filhos. Nós devemos ter sabedoria de falar, eu fiz uma escolha. Qual foi a minha escolha, Hélio? Ser mãe. Por que eu vou transferir algumas responsabilidades ou algumas dificuldades para os meus filhos? Não posso. Não devo. Eu devo ter o suporte emocional para estar com eles, porque eu fiz uma escolha. Segundo ponto. O que eles querem? De que forma eu estou dando a assistência? Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Mas todos os dias eu sento com eles. Todos os dias, todo momento, meu telefone, né, o tempo todo, eles comigo no WhatsApp, pedindo Pix, né? Pix. Mas o momento com eles, à noite chegar, como vocês estão? Chego 10 horas, 10 e meia, todos à mesa, e vamos bater um papo. E vamos conversar. Mãe, a senhora está cansada, a gente está vendo o seu rosto. Não, mas vamos continuar a conversa.
Vamos continuar aqui o que Porque foi. aquele momento ali, É essencial. deixou o trabalho, agora é mãe. É mãe. 100% mãe. É isso que nós devemos separar. Eu saio da Secretaria de Saúde e vou para a faculdade. Eu deixo a Dênia secretária lá. Mesmo resolvendo algumas situações no WhatsApp até chegar na faculdade. E na faculdade continuo resolvendo algumas situações. Mas na faculdade eu sou a professora, eu sou a coordenadora. Eu chego em casa, eu não sou mais a professora nem a secretária. Eu sou a mãe e a filha. Que tem que dar atenção para minha mãe. Que eu tenho que conversar com ela. Que ela chega e quer contar tudo que ela passou durante o dia. E a minha cabeça tá com um turbilhão de situações. Mas eu tenho que estar lá para ouvir. Eu, mãe, podemos continuar nossa conversa amanhã? Ela, se você está cansada, né, minha filha? É um pouquinho. Ela já entende. Mas eu preciso também dar atenção. E tem os amigos. Que também sou a Dênia amiga. A Dênia que senta, vamos ali comer um espeto, vamos comer uma pizza, vamos ao shopping. Vou. Tem o papel social também, né? Eu tenho amigos que falam, a gente vai ali no shopping, a gente tá convidando, mas a gente sabe que você tá tão cansado, nossa, te acompanhamos no Instagram. Eu falei, oi, que horas? Eu tô indo, eu vou. Então, quando a gente trabalha na gente mesmo, Hélio, aquilo que nós queremos, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós escolhemos, a gente tem que estar preparado. Sim, até porque, desculpa se cortar assim. Não, pode falar. Até porque eu acredito, né, que, vamos dizer assim, é uma manutenção. A senhora pode até pontuar isso de maneira, como uma psicóloga, né? É uma manutenção que a gente faz na nossa própria vida, na nossa própria essência, no nosso convívio. Porque no trabalho você tem uma responsabilidade, você tem metas a cumprir, enfim. Tem todo um nível de trabalho que você tem que entregar. Chega em casa, você tem que ser mãe, você tem que ser filho, você tem que dar atenção. Já é um outro nível, é uma outra caixa que você abre de ferramenta. Quando você está com os amigos, uma outra caixa de ferramentas. Então, assim, mas eu digo ainda assim, que quando você está com sua família aqui, é a base para tudo. Tudo. Né? Quando você está com os amigos, é uma manutenção que você faz como uma válvula de escape, vou me distrair, vou curtir aquele momento, né? Então, assim, se a gente deixa de fazer isso, as coisas começam a sobrecarregar. Que a diversão não é simplesmente a diversão, ela é algo essencial para a nossa saúde. Sim. Né? O momento que, por mais cansado, como a senhora falou, por mais cansado que a senhora estivesse ali, mas trocar uma ideia com sua mãe, conversar com sua mãe, aquilo ali alimentava. Sim, relaxa, dá um novo vigor, né? Uhum. Vamos conversar amanhã de novo? Vamos. Mas é diferente quando você simplesmente chega do trabalho, acabou, tomou banho, vou deitar e tchau. Hélio, eu vejo assim, que é a forma a qual eu vejo o meu dia. Então, cada um tem um olhar diferente. Então, a nossa mente, gente, ela é incrível. A nossa mente, ela é a base de tudo. De eu estar bem, de eu estar ruim, de eu ter uma doença, de eu não estar, de eu não ter. Então, a nossa mente é algo fantástico. A gente poderia trabalhar mais a nossa mente. Então, ir ao psicólogo é o melhor remédio. Porque você vai ter orientações para você conduzir o seu dia a dia. Então, quando você trabalha na sua mente, eu fiz a minha escolha, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma responsabilidades, eu tenho meus filhos, eu tenho meus amigos. São escolhas que eu fiz. Ninguém fez por mim. Porque eu acho que quando alguém faz as escolhas por você, você está tomando uma decisão errada na sua vida. Nós temos que fazer nossas próprias escolhas. Eu tenho que decidir o que eu quero para a minha vida. Então, quando eu decido, eu começo a trabalhar, Hélio, de forma diferente. As situações. Eu torno que o meu dia a dia, por mais difícil que ele possa ser, eu faço ele ser mais leve por conta das minhas decisões, daquilo que eu quero. Então, hoje eu acordei com uma situação difícil para resolver. Aí eu pensei, numa segunda-feira, acordar com uma situação, porque a palavra problema não tem no meu dicionário. Nossa mente, ela tem um poder incrível. Quanto mais eu reclamo, quanto mais eu indago, mais eu atraio os problemas para mim. Hoje mesmo eu falei na reunião na secretaria, vamos saber agradecer. Quando eu acordo, eu agradeço. Quando eu vou para o meu trabalho e falo,
Eu estou feliz porque é aquele trabalho que me sustenta. É ele que me dá a base financeira para eu ter o que eu tenho, o que eu quero ter. Por que eu vou reclamar do meu trabalho? É uma escolha que eu fiz. Eu vou abençoar, eu vou acordar e vou feliz para o meu trabalho. Por mais difícil que seja, né? Mas eu vou saber, eu tenho consciência que nada na vida é fácil. Então, quando eu tenho isso, Hélio, é isso que eu falava com meus pacientes. Bom, você sabe que nós vamos enfrentar problemas. Vamos ter uma prova. Vocês tinham prova, vão aplicar a prova. Eu sou professora. Aí os alunos, é prova, amanhã, professora, tá difícil o conteúdo. Aí você passa muito tempo o quê? Reclamando. Você vai absorver alguma coisa? Não. Seus hormônios já estão trabalhando para você gastando energia. Gastar energia onde não deve. Exatamente. Então você já vai somatizando algo que você não deveria somatizar. Então você não vai ter condições de fazer uma boa prova. Porque você reclamou tanto daquilo que você não vai conseguir ter concentração para absorver aquele conteúdo. Então você para de reclamar. Nós temos que parar de reclamar e começar a ver coisas boas naquela dificuldade. Quando eu fui convidada, eu nunca esperava na minha vida, nunca, de ser secretária de saúde. Eu estava lá como superintendente da Escola de Saúde Pública, que eu amo educação e saúde, e fui convidada, mas nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça, mas viram que eu era competente para estar. Quando eu fui convidada, eu? Mas como? Não, você é competente para estar. E sabia dos desafios, porque há 6 anos na gestão. Mas eu aceitei. E por que eu vou reclamar? De eu atender um telefone de madrugada, de sair de madrugada para resolver uma situação, de passar o dia todo resolvendo situações no telefone, de ajudar pessoas. Eu sabia. Então, se eu sabia, se eu sei dos desafios, por que eu vou ver isso como uma coisa ruim? É algo inerente à minha função. Então, quais são as minhas atribuições? Um certo dia, uma pessoa falou assim, meu trabalho é isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Aí é mesmo? Você não sabia que você tinha que fazer isso? Andar no sol, na chuva, bater de porta em porta, falar com pessoas? Você não foi informado? Eu vou reclamar com quem do RH. Porque você tem que saber as suas atribuições. Para você aceitar estar onde você está, você tinha que saber o papel que você iria desenvolver. Você sabia? Sabia. Então por que você está reclamando? Se você sabia as atribuições do seu trabalho, da sua profissão. Então, Hélio, quando eu sei, por isso que eu falo, as pessoas têm que começar a parar de ver a vida como uma dificuldade, como um problema. Tirar essa palavra. Se tornar mais leve. E a gente só faz a entrega, gente, daquilo que nós somos. Então, se eu sou reclamona, se eu sou zangada, se eu sou... eu sempre brinco, mexeriqueira, fuxiqueira, tudoqueira, eu vou entregar isso. Uma pessoa chegou para mim, doutor, eu estou tomando remédio por conta de fulano. Eu, o quê? Você está tomando remédio por conta do Beltrano? Você está fazendo mal para você, ele está feliz da vida. Ele está lá continuando a vida dele, trabalhando, sorrindo, indo tomar cerveja, indo pro shopping, indo brincar. E você em casa, tomando remédio, se dopando remédio, dormindo por conta dele? Algo está errado. Vamos tirar o remédio. Vamos começar a se valorizar. A olhar para dentro de você. Por que você está dando mais valor ao outro do que a você? Por que você está tomando remédio por conta do outro? Você está sendo ruim com você mesmo e dando valor a ele. Então, eu preciso, antes de dar valor ao outro, eu tenho que dar valor a mim. Sim. A minha vida. A minha saúde. É isso, Hélio, que nós precisamos parar. Acho que se as pessoas pudessem parar um pouquinho para olhar para dentro de si, para fazer uma autoanálise da gente mesmo e a gente se conhecer. Esse bate-papo começa a ter uma reflexão das pessoas que estão nos assistindo, a parar para pensar e falar, opa, quem de fato eu sou? Será que eu conseguiria ser entrevistada? E qual a entrega que eu daria numa entrevista falando de mim? Então essa é uma reflexão e eu chamo a atenção para isso. O
que você pensa de você? Porque as pessoas, eu não posso olhar para o outro e a pessoa falar assim, a Dani é feia, a Dani é chata. E eu falar, eu sou isso mesmo. Não, eu não sou. Por que eu vou deixar que ela fale de mim? Eu não sou chata. Eu não sou fuxiqueira, mexeriqueira, nem queira. Então, assim, se eu me conheço, eu não vou, dar valor o que falam. Aí essas pessoas, doutora, fulano falou que a senhora se acha. Eu vai lá e dá um recado pra ela, que eu não me acho, já me achei. Eu já me encontrei, eu sei quem eu sou, então... eu acho curioso isso que você tá falando, né? Por que eu vou dar valor? Eu sei quem é a Dani. A senhora falando isso aí, eu tava justamente pensando aqui, porque assim, hora ou outra, a Jessi, a gente conversa, aí eu falo assim pra ela, eu me acho nela um pouquinho. Mas não é, eu acho que não é, a questão não é se achar, mas é porque assim, quando a gente realmente se conhece, você pensa, pelo menos eu, Hélio Marcos, eu sei que eu sou um cara legalzinho, né? Eu sei que eu sou uma pessoa, dizem que eu sou teimoso, né? Mas eu digo que eu sou determinado. Eu sei que eu sou uma pessoa determinada, eu sei que quando eu coloco uma coisa na cabeça, acabou. O próprio Canivete Suíço é uma prova disso. Eu coloquei isso na cabeça, eu falei, se eu não fizer isso aí, alguém vai fazer. Se eu não fizer isso aí, eu vou ficar frustrado lá na frente. Eu vou fazer. Eu tenho capacidade. Exatamente. Como eu falei no nosso primeiro episódio, né? O nosso primeiro episódio foi a Carita que esteve aqui, sim, né? E ela justamente perguntou o porquê de Canivete Suíço. Enfim, eu falei pra ela, né? Quando eu tive a ideia, a ideia surgiu assim de madrugada. Eu mostrei pra Jéssica um vídeo que eu gravei, eu com o olho fundo, a olheira, descabelado, porque eu tive a ideia, acho que era, 3 horas da manhã. Eu vim pro computador e fiquei maturando, conversando com a IA, enfim, desenhando tudo. E de manhã eu tava aqui. Eu montei os microfones, fui gravar, fui testar a luz. E é justamente isso. Eu acredito muito no que a senhora falou. A gente reclama das coisas, reclama. A gente é ser humano, a gente cai. Humanos, reclamamos mesmo. Mas isso é fato. Se a gente parar de reclamar e gastar energia de fato, com o que realmente importa, com a solução, em buscar o devido conhecimento para alcançar determinado objetivo, cargo, enfim, né? Eu acredito que a gente passa a evoluir, nem que seja um degrauzinho por dia, né? Ou um degrauzinho por ano, mas a gente começa a evoluir, né? E assim, pelo que eu estudei da senhora, pela experiência que a gente teve dentro da sala de aula, né, professora e aluno, realmente eu sempre vi, apesar, como eu falei, da chiqueza, sempre foi uma pessoa muito que transmite esse ar de, às vezes, não, a Dênia é muito, muito chique, eu não vou nem chegar perto. Mas sempre foi uma pessoa muito simples, muito assim, eu não vou dizer da galera, porque pode soar, né? Mas foi sempre uma pessoa muito simples que esteve ali no nosso meio, como simplesmente um de nós, né? E antes de tudo, né, que a senhora conquistou como profissional, a Dênia pessoa sempre teve na sua essência, na veia, a paixão por estudar, a paixão pela enfermagem, a paixão por cuidar de pessoas. E eu acredito que hoje, vamos dizer assim, tudo isso só teve um diploma técnico para confirmar tudo que a senhora é. E acho que acredito que não precisa nem disso. Não precisa disso, né? Mas assim, uma coisa que eu estava justamente pensando. A senhora começou como enfermeira, né? Sim. Lá em BH. Não, eu me formei aqui. Você formou aqui, né? Eu comecei a faculdade lá em Rondônia. Sim. Em Rondônia. E vim pra cá. E veio pra cá. Concluiu aqui. Aqui. Certo. E depois disso, teve essa transição para a docência, de fato? Eu comecei, como eu te falei, eu comecei a dar aula muito cedo, muito nova. Então, mesmo na graduação, eu já dava aula. Já dava aula. Já ministrava aula. Fazia cursinho,
fazia capacitações, palestras. Então, a questão da docência, eu sempre falo que é desde os meus 7 anos de idade. E a minha carteira de trabalho, Hélio, é assinada desde os meus 13. Meu Deus. Não vou falar a minha idade aqui não, tá, gente? Desde os 13 anos de idade. Eu tenho minha carteira assinada. Como auxiliar de professora. Então, esses dois universos sempre andaram juntos. Em paralelo, né? E uma coisa, Hélio, como eu te falei, a base familiar, ela conta muito. Sim. Porque por mais que eu conquistei títulos, a Dênia, ela continua sendo Dênia. A Dênia, se precisar de ir para um lugar, num bairro periférico, e sentar com as crianças, como eu já faço isso sempre, desde os meus 7 anos de idade, dava banho em crianças, em projetos de igreja, né? Juntava um monte de criança para entregar a cesta básica, roupa, e cuidar, e contar história, e estar com eles. Então, isso foi desde quando eu me entendo por gente. E isso nunca deixou de existir. Por mais que eu alcancei os títulos que eu tenho hoje, mas hoje é a Dênia. O título são títulos conquistáveis, que eu conquistei, né, com conhecimento, com muita luta, fui atrás. Mas isso não mudou sua pessoa. Mas não mudou quem é a Dênia, aquilo que meus pais me ensinaram, a minha base familiar. Então, uma coisa que sempre meus pais bateram na tecla, nós temos que cuidar de pessoas, estar com pessoas. Estar com elas. Por que, Hélio? Qual o legado que nós vamos deixar? Hoje nós estamos aqui, batendo um papo. E amanhã? Ou daqui a pouco? Então, o que você deixou? Você saiu chateado em casa com sua família? Você saiu, foi pro trabalho, brigou com a sua namorada e vai fazer? Eu vou falar com ela, dar um castigo nela. Vou falar com ela só amanhã. Mas e o amanhã? Ele é incerto. Então, assim, nós precisamos entender isso. Eu preciso amar hoje e perdoar hoje. Porque o amanhã não me pertence. É o hoje. É o agora, na realidade. Então, eu preciso amar hoje e perdoar hoje. Eu não gosto de deixar... Sempre que eu chego em casa, eu organizo a minha agenda. Eu dou um limpo nos meus e-mails. Quem não conseguir responder o WhatsApp, eu já respondo de madrugada, até, meu Deus do céu, 2 da manhã eu tô respondendo, a pessoa tá dormindo, não, mas é o horário que ela vai ler só amanhã, mas eu estou respondendo. Deixar aquilo, vou dormir, pronto, finalizei as minhas atividades. Claro que amanhã tem minha agenda, tenho reuniões, tem outras situações, mas o que eu tinha que fazer hoje eu fiz. Uhum. Então isso nós precisamos ter esse propósito de vida. Né? Nosso objetivo de viver. Então, o que eu tenho que fazer hoje eu faço, eu amo hoje e perdoo hoje. O agora. Né? Nós precisamos entender. Isso faz bem para nossa alma, para o nosso coração. Para o nosso trabalho. Para o nosso trabalho. Para nossa relações, vida. Né? Eu sempre falo, gente, vamos abraçar. Eu amo abraço. Eu amo abraçar. Sabe por quê? O abraço libera um hormônio chamado serotonina. É o hormônio da felicidade. E eu abraçando, aí cientificamente é comprovado, eu vou diminuir o meu cortisol, que é a minha adrenalina ali, sabe, a minha energia, o meu estresse. Vou liberar e vou me acalmar e eu vou conseguir me concentrar melhor nas minhas atividades. Então, o abraço, a amizade, o sorriso, ele também libera. Ele faz bem. E olha que interessante... Muito interessante, muito curioso. Quem viu o primeiro episódio, quem não viu, vá lá ver. Tem um momento em que nossa convidada, a Carita, ela fala justamente do toque físico, do abraço. Do abraço. Né? Olha só que coisa interessante, né? E como as coisas começam a se cruzar, né? De maneira positiva. A senhora pontuando a questão do contato físico, né, de acalmar, né, de deixar essa adrenalina. Hoje a senhora atua também na parte psicológica dentro da sua atividade como secretária. Tem que agir, né? Então, assim, lá na parte da secretaria, a gente tem feito um trabalho
de gestão de pessoas. Eu só pontuo isso porque, assim, Sim. a maneira como a senhora traz realmente tem uma precisão, uma qualidade psicológica muito grande, né? Eu trabalho com gestão de pessoas, né? E como é essa gestão de pessoas? Eu preciso fazer que a minha equipe ela comece a entender a relação intrapessoal e a relação interpessoal. Então, a relação com pessoas e a relação comigo mesmo. Então, hoje eu fiz uma reunião com um grupo de servidores de um determinado setor. Tá, todo mundo vai tenso, né? A secretária chamou na sala dela. E eu precisei conversar, pontuar algumas situações. Mas de que forma? Fazendo entender que eu não preciso achar culpados. Eu não preciso, Hélio, chegar num setor e falar assim, não está dando certo por conta de fulano. Sabe por que o processo não está dando certo? O que eu estou fazendo? Eu tenho que olhar para mim. Olhar para dentro de mim e falar, olhar para o meu trabalho é como se fosse um jogo, um tabuleiro. Que peça eu vou mexer? Eu preciso ganhar. Eu preciso dar o checkmate. Não que o outro dê o checkmate em mim, mas eu preciso ter estratégia, planejamento. Então, eu mostro isso. Então, os momentos de reuniões com a minha equipe é de reflexão. Vamos olhar, tá dando errado isso, a saúde é uma área muito gigante, nós cuidamos da saúde de pessoas, as pessoas estão adoecendo mais rápido, estão adoecendo muito, a população está crescendo, eu preciso atender, as pessoas claro, se eu estou doente, vou ter paciência para esperar. Então, nós temos nossos clientes, nossos pacientes, elas não têm paciência para esperar. Ela quer que resolvemos os problemas agora. E é claro, porque eu estou com dor, eu vou querer que alguém elimine, resolva a minha dor, tire a minha dor. É óbvio. Eu sempre falo com os recepcionistas, gente, as pessoas não vão para a UBS, para a Unidade Básica de Saúde, que ela quer que você resolva o problema dela. Ela não vai para passear. Ela não vai comprar um sorvete ou ver uma roupa, como vamos numa loja. Ainda muitas vezes vamos a uma loja e somos maltratados. Dependendo da forma que você vai vestido, o atendente nem olha para tua cara. Então, dependendo, você tem que ir chique para você ser bem atendido, que é uma coisa muito errada que temos na nossa sociedade hoje comercial. Então, eu trabalho isso, né? Trabalhando na minha equipe, qual é a nossa realidade hoje? É a saúde. Escolhemos estar, escolhemos ser, escolhemos o serviço. Então, qual o público que nós temos? Então, vamos trabalhar, vamos entender, vamos começar a olhar para o nosso trabalho, ver o que eu posso fazer de diferente, não puxando tapete de ninguém, que é uma coisa, Hélio, que eu não admito na minha gestão. Eu não admito ninguém puxar tapete de ninguém, que ninguém puxe também o meu tapete. Então, se nós temos que ter conhecimento, propriedade para estar. Eu preciso tomar o chá. Você já conhece o chá? Já? Não ensinei o chá para você? Não te dei a receita? O chá é C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Anota, gente. Bora anotar. Buscar. Então, eu tenho que ter propriedade para falar. Então, alguém vai questionar alguma coisa comigo, né, no meu trabalho, tanto ele na secretaria ou na faculdade, tem que ir com propriedade para discutir comigo. Tem que ir falando assim, olha, eu vou levar uma situação, mas leve também a solução. Porque é muito fácil, Hélio, a gente colocar defeitos. Gente, mas tem gente que adora. Só um parênteses, como é que vai discutir com uma pessoa que tem o currículo que tem? A gente tem que estar ligado em tudo, né? Eu sei falar que eu tomo café. Qual que é o seu remédio? Café, que eu não posso dormir. Eu tenho que ficar acordado o tempo todo para as coisas que chegam até mim. Então, vamos lá. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter propriedade naquilo que eu vou falar. Então, é muito fácil chegar e falar assim, algo não está funcionando. Legal, não está funcionando. Qual é a sua sugestão para que isso funcione? Eu estou aberta a sugestões. Então, se o senhor está criticando, se alguém está criticando o meu trabalho, traga a sugestão, que eu estou aberta para todas as sugestões. Eu estou aberta para aprender, para compartilhar, para fazer o melhor. Me leve a solução. E eu faço até uma alusão, professora. No nosso mundo de design, a gente ouve muito, tá faltando um tchan.
Qual? Eu não sei, tá faltando um tchan. E aí, que tchan é esse? Eu sempre falo. O que tá faltando? Não sei. Então, se você não sabe, você tá falando algo de que você não tem conhecimento. Pronto. Porque você não tem conhecimento para falar. Porque quando eu tenho conhecimento para falar, eu falo com propriedade naquilo que eu vou sugerir. Exatamente. Naquilo que eu vou falar mal. Né? Se eu vou denegrir, se eu vou falar que não presta, porque eu sei o que presta. Exatamente. Se eu sei que esse microfone eu tenho, não vou falar se tá certo ou errado, porque eu não tenho propriedade para falar. Se a altura tá boa, se a distância tá ok. Se a distância tá ok, se isso funciona ou não funciona, para mim tá ótimo, tá perfeito. Eu não tenho conhecimento disso. Por que eu vou falar? Então eu vou falar, não, Hélio, eu vi que se eu levantar o microfone, vai sair melhor o som. Eu vou te dar um embasamento para aquilo que eu vou estar colocando um defeito ou te pontuando. Então, para falar comigo, eu sempre falo, você vem falar com propriedade. Se algo está errado, então venha com conhecimento técnico para você me sugerir a solução. Não venha falar só do problema. Então, me sugira. O que tá errado? Não funciona? Não está funcionando alguma coisa, uma situação? Então, o que eu posso fazer diferente para funcionar e a população não reclamar? Ah, não sei. Então, procura, pesquisa e volte comigo novamente. Para a gente discutir e fazer a coisa certa. E é por isso que o propósito deste podcast é justamente isso. Nosso propósito aqui é justamente levar conhecimento para as pessoas que nos assistem, compartilhar boas histórias, seja na vida pessoal, vida profissional. Professora Dani, antes da gente continuar, que a gente vai entrar em agora perguntas polêmicas, é brincadeira, tá? Perguntas da produção, tá? Sim. Só falar, se você procura algo para decorar a sua casa, se você procura algo para decorar o seu escritório, né, conta com a Tentem Utilidades, ali na Prefeito João de Souza Lima, pode falar com a Márcia Oliveira, com a equipe. Tentem Utilidades, tem de tudo ali, né, você pode comprar coisas para casa, utensílios domésticos, e também, como por exemplo, se você for comprar ali um potezinho, né, para colocar um doce, por que não colocar biscoitos, né? Biscoitos com a Biscoiteria Doçuras de Amor, com a Neislane, tá certo? Biscoitos artesanais, feito com muito carinho. Realmente, eu gosto muito do de café, eu já falei aqui várias vezes. Do de café para tomar com café. Certo? Doçuras de Amor Biscoiteria com a Neislane, é só acessar o QR Code também, aqui na tela. E também pode acessar também o QR Code para seguir lá o Instagram da Tentem Utilidades. Então, professora, a gente vai para perguntas da produção. São perguntas assim, mais voltadas para um meio técnico, tá bom? Mas não precisa se preocupar com formalidades. Pode responder da maneira mais tranquila possível. Tá bem? Tá bom, e não passaram essas perguntas antes. Não, vamos aqui... lá. Vamos lá nas Porque perguntas. assim, realmente, é muito... é de encher os olhos ver alguém com um currículo realmente assim... enorme. Alguém que realmente busca conhecimento, mas antes de tudo, alguém comprometida consigo mesmo, em buscar conhecimento, em transmitir, né, conhecimento. Existe uma parte muito humana da Dênia, antes de qualquer profissional, antes de qualquer secretária. Né? E uma das perguntas da produção, ela é voltada muito justamente para a sua bagagem, né? Hoje, com toda essa bagagem, né, de descascar as camadas do ser humano, né, o que você descobriu, né, que a senhora descobriu sobre a humanidade que ainda não sabia quando era apenas uma recém-formada? Ai. Bom, Hélio, eu sempre trabalhei essa questão da humanização, de conhecer a humanidade, de conhecer as realidades. Como eu falei, eu percorri vários estados, então algumas realidades, né, já conhecia. E quando a Dênia formou, quando a Dênia conquistou os títulos, ela já tinha uma bagagem de conhecimento prévio, né? Então isso ela veio só complementar. Então houve uma complementação. Porque como eu falei, quando você tem uma base familiar que te dá o suporte, o aporte para essa caminhada, tudo isso fica mais fácil. E a humanidade hoje, você pensa numa evolução.
Ele falando de humanidade, não de humanização, que é diferente. A humanização é algo que eu bato na tecla que poucas pessoas entendem o que é isso. Da questão da empatia. Que a empatia, o conceito fala, é colocar-se no lugar do outro. A Dênia Rodrigues mudou esse conceito. Que hoje eu falo de empatia quando falo em humanização, tá? Não na humanidade. Ela é conexão. Porque eu preciso não me colocar no lugar do outro, na dor do outro. Eu preciso me conectar com ele e mostrar o caminho, estar com ele no percurso. Isso é empatia. Porque eu não posso pegar a sua dor e transferir para mim. Eu não vou conseguir isso. Quando eu falo me colocar no lugar do outro, é ver a dor do outro, me colocar no lugar dele e não fazer nada? Ah, eu entendo você, tá com muita dor, né? Toma um remedinho, vai passar. Tadinho do Hélio. Então, eu venho com... Isso é empatia? Não. Empatia eu ver que o Hélio está precisando de ajuda. E eu vou ajudar o Hélio a resolver o problema dele. Da dor que ele está sentindo. E vou me conectar com ele. É isso que está faltando na humanidade. É a conexão. Então, a humanidade hoje ela é diferente da que eu vivi alguns aninhos atrás. Uhum. Que a humanidade antigamente... ela tinha uma conexão melhor. E hoje nós estamos numa concorrência nesta humanidade. Hoje é muito... É como você mesmo pontuou no início da nossa conversa, né? É competição. É a competição. É competição, né? E falando até mesmo em evolução, não uma evolução humanizada, né? Humana, mas voltada para o mundo... materno, né? E a senhora apontou uma coisa bem interessante. O que a gente está vivendo? A gente está vivendo o sonho dos nossos pais? Né? Ou nossos sonhos, os nossos desejos? E a pergunta é, seus filhos acompanharam toda a sua evolução acadêmica? Sim. Qual lição de vida você espera, né? A senhora espera que eles tenham absorvido ao verem a sua trajetória? É interessante essa pergunta. Os meus filhos, eles falam que eles me têm como, assim, como exemplo, os três. Eles falam, mãe, eu quero ser igual a senhora. Eu quero tratar de pessoas, das situações igual a senhora trata. E eles olham para mim e falam assim, eu quero ser igual à mãe. Só que eu chego, ele fala assim, ninguém é igual a ninguém. Porque eu posso fazê-los sofrer. Por que sofrer, professora? Se eles querem ser igual a senhora. Porque o percurso é diferente. Os sonhos são diferentes. Eu quero que eles sejam eles. Construindo um caráter que eu tive, que eu ensinei. Porque caráter, ele vem de berço. Eu não mudo ninguém. Porque eu nasci. Então, o caráter vem de lá do berço, lá de casa, lá da minha infância, de como eu estive com meus pais, com os meus irmãos. Então, isso eu vim construindo com os meus filhos. E sempre eu trabalho nos sonhos que eles querem. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu era criança, porque falar pequena não, porque eu sou pequena, né? Meu sonho era aprender a tocar teclado. Mas eu nunca tive a oportunidade de aprender. E quando eu tive meus filhos, o que eu fiz? Eu queria que eles aprendessem a tocar teclado. Coloquei o meu filho, mais velho. E ele, mãe, eu não quero tocar teclado. E eu, mas o que você quer tocar? Guitarra. Guitarra? Tá bom, vai tocar guitarra. Ele toca super bem guitarra, contrabaixo. Aí veio a do meio. A Letícia vai aprender a tocar teclado, realizar um sonho, né? E ela começou, mãe, não quero. O que você quer aprender? Tocar violão. Ótimo, beleza, tive mais um filho. Pronto, a caçula vai. Esse vai. Ter fé. E coloquei. Ela, não quero. Meu Deus, não quer, tá bom. O que você quer tocar? Bateria. Nossa, tudo a ver, né? Coloquei na aula de bateria. Tá, aprendeu, mas hoje não pratica mais. Então, assim, era um sonho
E falei, não posso trabalhar o meu sonho, tenho que trabalhar o sonho dos meus filhos. Por mais que eles me vejam hoje como exemplo, a heroína, minha mãe é tudo na minha vida, né? Os meus filhos todo dia, eles, mãe, eu te amo, mãe, a senhora é excelente, a senhora faz tudo pela gente, não existe uma mãe. Isso eu ouço dos meus filhos. Isso é importante para mim. Mas eu quero que eles trabalhem, que eles cresçam e eu ajude a construir os sonhos deles. Mas as decisões sejam deles. E né? eu estou com eles. Ai, mãe, eu vou tomar essa decisão. O que a senhora acha? Não, o que você quer? Eu estou com você. Mãe, mas fala com a senhora tem que me ajudar. Falei, mas o que você quer para você? O que você quer? Bom, se você tomar essa decisão, quais são os desafios que você vai ter lá na frente? Ah, vou ter isso, então vai ser bom para você tomando essa decisão? E se você tomasse a outra decisão, que você me deu 2 opções? Então, mãe, essa aqui eu vou ter menos problemas na minha vida. Estou com você. Conte comigo. Vou te apoiar. É apontar o caminho, né? Mas apoiar. Não tomar decisões por eles, né? Não está. Eu queria, né? Nós que somos pais, né? Nós temos sonhos dos nossos filhos. Mas os sonhos são deles. E nós temos que estar lá para apoiá-los. Claro, mostrando o caminho certo. Mostrar os desafios que eles terão se ele tomar esse caminho. Se ele tomar esse outro caminho, o que ele vai ter de reflexo na vida dele? Será que os desafios nesse caminho serão menor do que esse? Então a gente mostra. Eu mostro. Tá aqui. Então qual é a decisão que você vai tomar? Desafios são esses. Os problemas que você vai enfrentar são esses aqui, se você pegar esse caminho. Agora, se você tomar este caminho, você terá menos dificuldades. Mas qual que você quer, você decide. E a consequência, ela vem para você. Claro que não vem pra gente também, né? Porque a gente vai deixar um filho sofrer? Não vamos. Mas eu preciso conscientizá-los no caminho que ele quer decidir. E as consequências que aquele caminho, que aquela decisão que ele tomar, ele vai ter. Eu preciso fazer isso com ele. E eu faço isso com eles todos os dias. É um exercício diário, né? Diário. O que você quer ser, o que você quer fazer, quais são os seus sonhos. Eu quero comprar uma casa, quero comprar isso, quero ter aquilo. Então, o que você vai fazer para essa conquista? Isso me faz lembrar, a senhora pontuando, né, o seu papel de mãe como apoiadora. Mas sou mãe e pai, né? É mãe e pai. Sou mãe pai e mãe. Como é que o pessoal fala? Pai, mãe. É 2 em 1. Né? 2 em 1. Isso me faz lembrar o papel que a senhora tem, né, enquanto pai e mãe e pai, de não tomar decisões por eles, mas de apoiar, de mostrar o caminho. De mostrar o caminho. Isso me lembra muito na época que eu estava na condição de aluno, né, a senhora professora, e eu ouvi isso da senhora, ouvi também de outros professores, e vocês falavam justamente isso, gente, a gente está aqui para mostrar o caminho para vocês. A gente não está aqui para tomar a decisão por vocês, né? Vocês estão aqui, por mais que, se vocês estão aqui, que foi um pai que quis que você estivesse aqui, ou se vocês não tinham mais nada para fazer e resolveram fazer administração, ou se vocês realmente estão aqui porque vocês querem, mas a decisão é de vocês. Justamente. A gente só tá aqui para mostrar o caminho. O caminho. E aí, fazendo uma conexão justamente com esse mundo do ensinar, né? A pergunta para a senhora: ensinar também é uma forma de cura? É uma forma de cura. É uma forma de cura. Ensinar, eu me realizo em sala de aula. Eu acho que não tem o que fazer. Qual é o seu hobby? Meu hobby é estar em sala de aula. Eu me sinto bem. E quando eu me sentindo bem, eu vou transmitir isso aos meus alunos e também vou transmitir a cura para eles. Porque eu não posso tornar uma sala de aula, um momento de estar com eles, de desprazer. Tem que ser prazeroso para o professor e prazeroso para o aluno. Quando eu fui convidada para trabalhar na Católica, eu fui convidada para trabalhar no curso de Direito. Primeira turma no curso de Direito.
Aí eu fiz a pergunta para mim. Antes que os outros fizessem, eu faço para mim. Dênia, enfermeira, doutora em ciências da saúde, dando aula para o direito. E fiquei. Por quê? Liguei para o coordenador, mas tem certeza? Ele tem. Aí eu falei, é um desafio. Eu falei, mas os alunos vão perguntar o que uma professora da saúde está fazendo no curso de Direito. E eu comecei a trabalhar, Hélio, as disciplinas, né, que eu tinha habilidade para estar, né, se eu fui convidada, porque eu tinha habilitação para a docência naquela disciplina. Ia trabalhar com os meus alunos aquilo que ele ia viver na prática, relacionado à disciplina que eu estava ministrando. E a professora que antecedeu a mim, né, que eu fui substituí-la, ela tinha sido retirada porque os alunos pediram. Eu falei, se ela que era da área foi tirada, a Dênia da saúde vai ser o quê? Expulsa? Não vou. Jamais. Logo eu, determinada, vou buscar, vou fazer que a minha aula seja a melhor aula. E eu sempre falava com eles, olha, a melhor disciplina é a minha. Ô, professora, a melhor é a penal. Eu falei, que penal, que criminal? É a minha disciplina. É a disciplina que eu estou ministrando. E foi isso. E eu fui homenageada. Fui professora homenageada várias turmas do curso de Direito. Por quê? Eu me fazia pertencente. Nós somos pertencentes àquilo que aceitamos. Então, quando eu me faço pertencente do processo, eu faço que as coisas sejam mais leves. Ensinar é a cura, mas para quem entende o processo. Porque para muitos é uma doença. É um fardo. É um fardo. Então, quando eu entendo ele, por isso que eu sempre, desde o início da nossa conversa, eu estou batendo na mesma tecla. Eu aceitei estar. Então, quando eu aceito, eu faço daquele momento mais agradável possível. Então, eu estou lá, com dor nas pernas, cansada, e vou para a faculdade no sábado, que eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu tenho prazer em acordar e estar com 80, 90 alunos ministrando aula, compartilhando conhecimento, aprendendo, porque eu tiro para aprender. Quando eu levo um caso clínico, quando eu discuto com os alunos o que eles fariam, o que nós vamos fazer em determinada situação, eu também estou aberta para aprender. E eu sempre falo nas capacitações, quando eu vou dar aula para o mestrado e doutorado, eu falo, vamos esvaziar daquilo que a gente pensa que sabe? Porque muitos estão ali, eu sei. Já chega. Já fiz mestrado, estou no doutorado, eu sei de muita coisa. Então eu faço, vamos esvaziar daquilo que a gente acha que nós sabemos? Vamos tirar, vamos abrir nossa mente para o novo, para poder compartilhar, para estarmos aqui no bate-papo e permitirmos aprender? Porque, muitas vezes as pessoas não permitem aprender. Elas estão numa sala de aula ou elas estão num congresso. Aí a gente pergunta, nossa, mas ele está dando uma aula, que palestra chata, eu faria melhor. Então sempre eu sou melhor. Mas eu não esvaziei de mim para poder assimilar o que o outro está ensinando, transmitindo. Então essa sensibilidade nós precisamos ter. De esvaziar da gente para poder encher de novo. Deixar o ego de lado. Deixar o ego, a soberba e dar a oportunidade de aprender, de estar. Um outro exemplo que eu sempre dou, eu falei, Deus, por que você me permitiu passar por isso? Eu fui convidada para ministrar uma aula, um doutorado em Goiânia. Aí, mais uma vez, a Dênia faz a pergunta, mas em Goiânia, tantos doutores em Goiânia, pós-doutores, convidaram a Dênia. Vamos lá, se convidaram, me viram em algum momento e acharam que eu poderia contribuir em algo. Preparei minha aula, peguei o avião, fui para Goiânia. Doutorado. Chegando na sala, eu comecei a preparar material. Chegou um médico, idoso, e ele falou, eu passei lá na secretaria, já falaram que a professora já está na sala. Eu, oi? Aí eu falei, mas eu sou a professora. Aí ele fez uma cara, você? Você é a professora? Tem idade de ser minha neta. Aí eu, pois é, eu tenho idade de ser sua neta, eu sou a professora. Aí ele disse ainda mais, além dele me chamar de assim,
nova, né, demais, para estar como professora num curso de doutorado, num estrito senso. Ele ainda falou, você é tão novinha, o que eu vou aprender com você? Hélio, no instante eu falei, Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu saí de Araguaína, vim para Goiânia. Aí o que eu respondo? E fiquei alguns segundos olhando para esse médico. Aí eu falei, o que o senhor vai aprender comigo, eu não sei. Porque eu não sei o nível do seu conhecimento. Então, essa resposta, quem vai me dar é você no final da minha aula. O que o senhor aprendeu com uma menina que tem idade de ser sua neta e que veio de Araguaína, Tocantins? Então, essa pergunta eu não vou conseguir responder para o senhor. Então, eu peço que ao final da minha aula, o senhor responda essa pergunta. Eu preciso me apresentar e começar a transmitir o conhecimento e dar continuidade na disciplina a qual eu fui convidada a estar aqui em Goiânia com vocês. E comecei a minha aula. Com 2 horas de aula, ele levantou a mão. Eu falei, Deus, por favor, né? Me ajuda. Eu tava tão de boa. 2 horas de aula, eu tava feliz que eu tava calada. 2 horas, ele levantou a mão e as lágrimas começaram a correr em seus olhos. Aí os colegas, doutora, deixa ele falar. Eu, pode falar. Aí ele levantou. Eu, ai pai, o que vai vir desta vez? Ele chegou do meu lado e com as lágrimas nos olhos, ele falou assim, eu quero te pedir desculpas, porque eu fui muito cruel com você. Eu olhei pra você, tão pequena, ele me chamou de pequena de novo. Eu, tá bom, tudo bem. Tão novinha, eu, que bom, né? E tudo que você falou até agora eu não sabia. Eu estou envergonhado do que eu fiz com você. Eu quero te pedir desculpas. Então, muitas vezes, Hélio, nós fazemos o julgamento, um pré-conceito, pré-conceito das pessoas. Nós julgamos sem conhecê-las. Nós não deixamos ter a oportunidade de conhecer as pessoas. Então, isso foi uma experiência que eu passei, que a priori, no primeiro momento, para mim foi muito impactante, né? Eu precisava daquilo, sair de Araguaína e ouvir, mas eu consegui. Deus foi tão, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom, que ele me honrou e continua me honrando pela humildade, pela sinceridade que eu tenho no meu coração e por vontade de sempre buscar o conhecimento para compartilhar. Ele não é só meu. Se eu conseguir, se eu tive a oportunidade de ter os títulos que eu tenho, de buscar o conhecimento que eu tenho hoje, eu também tenho, eu me sinto nem na obrigação, que eu não me vejo obrigada, eu me vejo assim, com alegria em poder compartilhar, em poder ensinar, em ajudar as pessoas. E a Karen, né? Você conhece a Karen? A palestrante, a Karen Batista, né? É prima. Prima? Pois é. A Karen, ela foi dar uma palestra na Secretaria de Saúde e ela falou assim, mas professora, ela já era advogada, eu não gosto de palestrar, você vai ser uma grande palestrante, Karen. E ela fala nas capacitações dela, no momento dela, que ela estava ali e eu olhei para a Karen e vi na Karen uma grande mulher, uma pessoa que poderia brilhar e como ela está brilhando hoje. Nós tivemos a oportunidade do mês passado estarmos dividindo o mesmo palco e ela compartilhou. Tudo que eu sou hoje, eu comecei por uma fala da doutora Dênia, que me convidou, eu achava que eu não poderia fazer, que eu era incapaz. E hoje estou no nível que eu estou, porque alguém acreditou, alguém me motivou. E olha, como a Karen está em Dubai, eu falei, gente, como você pode, né, estar motivando pessoas a estar em lugares altos? E muitas vezes nós não fazemos isso porque temos um ego. Por que ela foi e eu não fui? Então, eu fico muito feliz em ajudar pessoas, em ver alunos ou ex-alunos como você, Hélio, que foi sua professora, esteve vários momentos juntos na faculdade, de estar vendo você hoje como o Hélio estudante, o Hélio empresário e o Hélio hoje que está transmitindo
conhecimento e ajudando pessoas. Então, para mim é muito gratificante. Eu fico muito feliz em poder compartilhar, em poder ver pessoas. Eu tenho alunos hoje que são doutores, que formaram, alunos que foram meus alunos no prézinho. No pré. Eu cheguei no Acre, um batalhão, um rapazão. Tia, lembra de mim? Eu, tia. Aí eu falei, não tenho um sobrinho desse tamanho, não, menino. Eita, nós. Tia, você me alfabetizou. E hoje eu sou o que eu sou pela senhora que me ensinou as primeiras palavras, as primeiras escritas, o alfabeto, me motivou a estudar. E hoje eu nunca esqueci da senhora, a minha tia Dênia. Então, é tão gratificante, por isso que ensinar é cura para mim. Lá, assim, é algo que alivia a minha alma, que transborda a minha alma de alegria. E eu sinto prazer em ensinar. Eu sinto prazer em compartilhar. E eu sinto prazer em estar com pessoas. Me faz bem, me faz feliz. Muito mais do que ganhar um carro, do que ganhar na loteria. Estar com pessoas é o meu maior prazer. Agora, o que ficou? Porque geralmente no final do episódio a gente pede para o nosso convidado deixar uma mensagem. Já deixei a mensagem. Hélio, para as pessoas que estão nos assistindo, desafios existem. E eles nunca vão deixar de existir. Problemas que vocabulário de muitos existe no nosso dicionário, mas no meu eu já tirei, eu eliminei. Vai deixar? Não. Mas eu acho que é uma escolha que eu fiz não colocar isso na minha vida. A palavra problema. Então, o que eu quero? Vamos buscar. O que você quer para a sua vida? Olha para dentro de você e fala o que eu quero. Qual o meu alvo, o meu objetivo de vida? Sem medir forças com ninguém. Sem querer derrubar ninguém. É você olhar para dentro de você e você olhar e falar assim, eu tenho potencial para fazer. Eu posso, eu quero e eu vou. E existe uma frase de Henry Ford que ele fala assim, unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e permanecer e trabalhar em equipe é a vitória. E é isso que eu falo, que eu quero deixar nesse podcast maravilhoso, muito bom estar com vocês aqui. Vamos unir é um bom começo. Vamos manter a união, já é um progresso e trabalhar em equipe, como um time. Vamos conseguir alcançar a vitória que nós queremos. E qual é a sua vitória? O que você quer alcançar? E é isso que nós trabalhamos e que eu peço e eu falo para vocês. Não tome remédio por conta de ninguém. Não chore. Chore por você. Tome remédio por você. Olhe para dentro de você. Você é especial. Basta você acreditar em você mesmo. Não que os outros acreditem em você. É você acreditar em você. Esse é o pontapé inicial. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso olhar para mim, verificar os meus defeitos e minhas qualidades, para que eu possa ter potencial para acreditar naquilo que os outros falam de mim. Eu ter a certeza que aquilo que ele está falando é verdade ou não, porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Então, eu sei quem é a Dênia. Ninguém precisa falar quem ela é. Eu sei quem eu sou. Eu acredito em mim. Tenho minhas limitações? Tenho. Sou ser humano. Tenho os meus defeitos? Vários, porque eu me conheço. E eu sei quais são os meus defeitos. Ninguém precisa dizer quais são. Eu sei, porque eu conheço a Dênia. E também sei quais são as qualidades que a Dênia tem. Por isso que se as pessoas falarem, você se acha? Não, eu já me achei. Eu já me encontrei. Porque eu sei quem eu sou. Fiquei mudo agora. Assim, o que eu tinha em mente, você sendo bem sincero com a senhora, o que a gente tinha em mente nesse episódio de hoje, assim, foi bem além do que a gente imaginava. Que bom! Porque assim, como eu falei no início, eu tive a oportunidade de ser aluno da professora Dênia, mas conhecendo de perto, entendendo melhor e ouvindo as palavras, né, que a senhora trouxe, e eu acredito que todo mundo que assistiu ou vai assistir esse episódio demonstra uma grandiosidade acima
como eu falei, acima de qualquer profissional, acima de qualquer título, acima de qualquer cargo, né? E assim, professora, mas muito obrigado mesmo por ter construído esse episódio de hoje. Sem dúvida, né, a sua história, a sua busca por conhecimento, essa sede, né, essa força de vontade, a sua base familiar, os seus princípios, né, a sua conduta, com certeza vai ser inspiração para alguém. Tudo que a senhora estava pontuando, principalmente nesse momento, eu estava pensando. É incrível como que, independente de onde a gente esteja, com quem que a gente esteja, independente do que a gente esteja fazendo, tem sempre alguém observando a gente. Sim, com certeza. E às vezes, por mais que você não tenha um conhecimento técnico, enfim, mas às vezes uma palavra, uma frase que você diz para alguém muda completamente o caminho daquela pessoa e até o seu, né? Assim, mais uma vez, obrigado por ter construído esse episódio. Foi, assim, maravilhoso, foi incrível, né? E para você que assistiu a gente até agora, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse episódio que realmente hoje foi, né? Não que os outros não tenham sido, mas realmente superou minhas expectativas. Que bom, eu fico feliz em participar. Realmente foram vários desencontros, né, devido à agenda, mas eu estou assim tentando conciliar, que são muitas atividades, e eu acho que a gente tem que colaborar pelo processo do conhecer, transmitir e ajudar. Eu gosto muito disso, está na minha essência, e a gente seguir em frente, né, caminhar, olhar para frente, construir a nossa história, construir a nossa base, e sempre, Hélio, ter nosso coração grato. Em tudo dai graças. E eu gosto sempre de finalizar todas as minhas capacitações, sempre quando eu estou com pessoas, seja ele no ministério, seja ele na Fiocruz, que eu faço parte, né, Fiocruz do Rio, faço parte de alguns projetos de pesquisa. Eu, Dene, falo que Deus, sentiu nada sou, sentiu nada posso fazer. Então, tudo que eu faço, tudo que eu sou direcionada, eu busco o direcionamento de Deus na minha vida, independente de qualquer religião. Nós temos um Deus que tudo pode na nossa vida, que está conosco, e nós precisamos ter um coração grato, agradecer a Deus pela vida. Meu pai faleceu dormindo. Então, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, Senhor, obrigada, porque eu abri os meus olhos, porque eu estou viva. Então, quantas vezes nós deixamos de agradecer pelo simples fato de abrir os olhos? Então, a nossa vida ela tem que ser constante a agradecer. Quem tem um coração grato, a vida fica mais leve, se torna mais leve. Então, que possamos tornar a nossa vida mais leve, parar de picuinha, de briga, de querer ser melhor do que o outro. Seja você, se conheça e ame hoje e perdoe hoje, Hélio. E com essas palavras, esse puxãozinho de orelha, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todo mundo, para você que assistiu o nosso episódio de hoje, né? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Esse é o Canivete Suíço, conversas que inspiram e fazem bem.